Sabe, eu costumo falar que gerar um testemunho dói. E a dor pode ser de vergonha, pode ser a dor da espera, pode ser a dor do medo, pode ser a dor de se achar incapaz. Eu não sei qual é o testemunho que tem sido gerado e está sendo gerado em você, mas eu quero dizer para você: persevere. Não desista no meio do caminho, porque você está gerando um testemunho que vai dar muitos frutos. E esses frutos não são só para a sua vida, mas para as pessoas que irão cruzar com você, as pessoas que irão te ver no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Muitas pessoas serão impactadas por aquilo que Deus irá fazer e já está fazendo na sua vida. Essa frase veio ao meu coração quando eu comecei junto com meu marido a tentarmos engravidar. E nós começamos um processo muito difícil. Demoramos muito a engravidar. E quando nós engravidamos pela primeira vez, com 6 semanas eu perdi a gestação. Então nós levantamos aquela queda, aquele fundo do poço. Tentamos mais uma vez. Perdemos novamente a gestação. Era uma gestação de gêmeos. A gente estava feliz, empolgado. Só quem passou por esse sentimento de perder um filho sabe como que é. E a gente estava assim, bem no fundo do poço mesmo. Tentamos mais uma vez. Perdi as 2 gestações em 2021. Quando foi em 2022 eu perdi a 3ª gestação. E essa 3ª gestação foi uma das mais difíceis, porque no processo em que eu estava grávida, o meu sogro teve uma parada cardíaca. Então nós ficamos mais ou menos 50 dias ali na UTI com ele. E a minha gravidez já era uma gravidez de risco também. E eu lembro que Jesus falava muito ao meu coração: filha, eu estou fazendo algo poderoso. Você pode não entender agora. Se dói em você, acredite, eu sinto sua dor. Minha amiga, Jesus sente sua dor. Quando nós perdemos a 3ª gestação, nós já estávamos com a viagem marcada para implantar a igreja em Maceió. Nós mudamos para Maceió 2 meses depois que meu sogro faleceu e que nós perdemos a 3ª gestação. Nós não estávamos bem emocionalmente, fisicamente, em nada, sabe? Mas nós tínhamos uma palavra de Deus para implantar aquela igreja. Para mim já era muito complicado, porque eu precisava ressignificar o que era igreja. Eu tinha feridas com a igreja. Eu tinha medo da igreja roubar agora a minha família de novo, sabe? Aqueles gatilhos de infância. Quando nós chegamos em Maceió, que implantamos a igreja, eu fui diagnosticada com um quadro de depressão. E eu fui para um fundo do poço que eu achava que eu nunca ia sair. Quando você está no meio de uma dor muito forte, aquilo que era uma verdade para você começa a não ser mais tão verdade. Você começa a questionar coisas que você nunca questionou. Você começa a se sentir tão fraca, tão vulnerável. Naquele momento eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me concentrar. Levantar da cama era muito difícil. E eu falava: eu preciso ser forte, meu marido está aqui, eu preciso estar junto com ele. E várias vezes eu não conseguia participar das coisas da igreja, não conseguia abrir o meu coração e explicar o que estava acontecendo dentro de mim. Mas naquele processo, eu fui sendo tratada pelo que Deus foi fazendo naquela igreja. Conforme eu ia chegando lá, e algumas vezes chegar a ministrar lá, e o abraço dos irmãos, as palavras de encorajamento, iam sendo um bálsamo e um consolo para a gente. Até que um momento, quando eu iniciei um tratamento com um psiquiatra, comecei a fazer exercício, me cuidar fisicamente e também a participar da igreja, me empenhando, eu comecei a ver que a igreja estava sendo um instrumento que Deus estava usando para me curar. Eu sei que pode parecer contraditório, preste atenção. Eu fugia da igreja porque eu tinha um trauma com a igreja, eu tinha uma ferida a respeito de igreja. Mas foi estar em uma igreja, pastoreando uma igreja, que eu fui curada.
Eu queria te fazer uma pergunta muito sincera e muito honesta. Será que você não está fugindo daquilo que vai te curar? Será que você não está se escondendo daquele processo que vai te curar? Eu fugi muito. Eu tenho 9 anos de casada e 1 ano de pastoreio com meu esposo. Ele esperou 8 anos para que eu pudesse dizer, acho que agora eu consigo. E nem foi na minha melhor fase. Na verdade, pelo contrário, era um outro conflito. Eu dizia, Deus, eu demorei tanto para aceitar o chamado de ser pastora de uma igreja. E agora que eu estou aqui, eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou deprimida. Eu acabei de passar por 3 abortos. Eu não tenho condição nenhuma, eu não estou na minha melhor fase. Eu falava isso constantemente para Deus. Deus, eu não estou na minha melhor fase. E Deus falava, filha, é por isso que eu te trouxe nessa fase. Para você aprender a depender de mim. Para você não confiar na força do seu braço, na força da sua vocação, do seu talento, mas para você confiar simplesmente em mim. Não fuja daquilo que vai te curar. Sabe, muitas vezes a gente é como uma criança, a gente sabe que precisamos de cura, de remédio, mas o remédio dói. Quem aqui é da época do metiolate? Vocês estão velhas, gente, igual a mim. A gente morria de medo de metiolate. Machucava o joelho quando a mãe vinha com metiolate, passava a dor. Não, tá ótimo, mãe, já tá bonzinho, não precisa mais. Nem precisa passar. O metiolate doía mais do que a própria queda. E às vezes a gente é como criança, que a gente sabe que precisa passar por um processo, mas estamos fugindo. Sabe que não tem outro caminho, tem que encarar o problema, tem que encarar as feridas, tem que confessar o pecado, tem que se libertar do vício, mas nós estamos escondidos com medo da dor do processo. Fala para a irmã do seu lado, para de fugir daquilo que vai te curar. Para de se esconder do processo que vai te curar. Foi naquele momento que eu entendi, Jesus, quanto tempo eu passei me escondendo, fugindo desse chamado. E agora o Senhor me trouxe para cá. Gente, nós temos 5 sentidos, certo? Visão, paladar, olfato, tato e audição. São nossos 5 sentidos. Mas a palavra de Deus diz que nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós nos movemos por aquilo que nós acreditamos. Nós não nos movemos por aquilo que nós vemos, pelo que nós sentimos, mas nós nos movemos por aquilo que nós acreditamos. Você não se move por aquilo que você sente, você se move por aquilo que você crê. Você pode não estar pronta, mas o Senhor dos Exércitos já está pronto há muito tempo para te usar. Ele não precisa que você esteja se sentindo pronta. Ele não precisa que você esteja se sentindo pronta. Ele precisa que você se faça disponível. No momento em que eu abracei o chamado de Deus para a minha vida de pastorear uma igreja, foi quando eu menos me senti pronta. E foi naquele momento que eu entendi, não é sobre mim. Então eu sei que talvez você está numa luta, uma guerra na sua mente, dizendo, mas quando eu me qualificar mais, quando eu orar mais, quando eu buscar mais, quando eu tiver mais assim, quando eu tiver mais... Você nunca vai se sentir pronto. Porque nós estamos em constante transformação, nós estamos em constante lapidação. Nós estamos sendo forjadas, minha amiga. Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo uma boa obra na minha vida. Tem doído, tem sido sofrida, mas eu creio, Jesus, que eu vou dar o meu testemunho de vitória. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está fazendo algo poderoso na vida das suas filhas aqui nesse lugar. Centenas de testemunhos estão sendo gerados aqui, suas filhas estão sendo fortalecidas em nome de Jesus, curadas para curar, em nome de Jesus, saradas para sarar, em nome de Jesus. Fala para a irmã do seu lado, porque você é boca de Deus e você pode declarar sobre a vida dela. Fala assim: minha amiga, o seu testemunho
está sendo gerado. Pode estar doendo agora, mas você irá contemplar os frutos dessa forja que você está passando. E eu vou estar lá para celebrar o seu milagre em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. A forja dói, mas você ainda vai contemplar os frutos desse processo. Para mais histórias reais de fé, curte e segue o Lupix Faith.